Hoje, segunda, 15 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com análise de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a sexta, que infelizmente veio a nossa primeira derrota na competição, porém seguimos na liderança da tábua de classificação. Irei mostrar para vocês os resultados dessa rodada e o que nós teremos na próxima do Campeonato Nacional, que terá continuidade no próximo final de semana. Lembrando que meio de semana, Copa do Brasil, Botafogo e Atlético Paranaense. E no final de semana, Botafogo e Fluminense, já dando spoiler do que será a próxima rodada do nosso Campeonato Brasileiro. Vamos analisar o que aconteceu nessa e vamos ver o que pode acontecer na outra. Botafogo segue na liderança. Perdemos a oportunidade de ter ali uma disparada, mas seguimos a parte dianteira da tabela. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta, pequenininho, porém, a tabela do Campeonato Brasileiro maior aqui para vocês poderem acompanhar. TF pequeno, tabela do Campeonato Brasileiro do site da CBF, aqui tamanho maior para vocês. Vamos ver aqui os resultados da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo jogou nessa rodada, perdemos para o Goiás, mas nós tivemos os seguintes resultados. Bahia 2, Flamengo 3, Fluminense 2, Cuiabá 0, Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 1. Esse resultado foi importante porque o Botafogo se manteve ali na liderança do campeonato mesmo com a derrota de ontem para o Goiás. Atlético Mineiro 2, Internacional 0, Grêmio 0, Fortaleza 0, Corinthians 1, São Paulo 1, Vasco 0, Santos 1, Atlético Paranaense 3, Coritiba 2, Goiás 2, Botafogo 1. E a goleada da equipe do Cruzeiro em cima do América Mineiro por 4-0. Depois da sexta rodada, nós temos os seguintes resultados. A seguinte tabela de classificação. O Botafogo é líder com 15 pontos. O Palmeiras está em segundo com 14. Na terceira posição, o Fluminense com 13. Na quarta posição, a equipe do Cruzeiro com 12. Na quinta, o Atlético Paranaense também com 12. Na sexta posição, o Atlético Mineiro com 10. Na sétima, o Santos com 10. Na oitava, o Fortaleza com 10. Na nona, o Flamengo com 9. Na décima, o São Paulo com 9. Na 11ª, a equipe do Grêmio com 8. Na 12ª, o Internacional com 7. Na 13ª, a equipe do Bragantino com 7 pontos. Na 14ª, o Bahia com 6. Na 15ª, o Goiás, que venceu a gente, saiu do Z4, foi para 6 pontos. O Vasco da Gama na 16ª com 6 pontos. Na 17ª, o Corinthians entrando na zona de rebaixamento com 5 pontos. Na 18ª, o Cuiabá com 4. Na 19ª, o Coxa com 2. E na lanterninha do Campeonato Brasileiro, com 1 ponto, a equipe do América Mineiro. Então, essa é a classificação do Campeonato Nacional. Nós tivemos as equipes, que na minha opinião, venceram jogos mais complicados e com uma certa moral. A equipe do Cruzeiro, que venceu de maneira acachapante. Essa foi a segunda vitória consecutiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que tirou o rubro-negro do Z4 e trouxe a equipe da Gávea para a 9ª posição. O São Paulo, que vinha de uma arrancada, empata a sua segunda partida consecutiva, tinha empatado contra o Fortaleza e agora empata contra o Corinthians. O Fortaleza deu uma recuada com 3 empates consecutivos no Campeonato Nacional. E o Palmeiras, que estava igual a gente, vinha de várias vitórias consecutivas, empatou com a equipe do Red Bull dentro de casa e a gente perdeu para a equipe do Goiás, um resultado inesperado, que a gente teve no Campeonato Brasileiro. A próxima rodada é o Fluminense, que segue nesse momento fantástico que a equipe das Laranjeiras tem, de ter mais uma vitória consecutiva, venceu fora de casa a equipe do Cruzeiro e anteontem, no sábado, venceu a equipe do Cuiabá no estádio do Maracanã, também ali na rodada que acabou ontem. Sétima rodada, próxima rodada que terá início no próximo sábado. Nós teremos Bahia e Goiás, um jogo de duas equipes ali que estão bem próximas na tabela. Quem vencer ficará à frente, estão empatadas com 6 pontos. Também no sábado, Coritiba e Atlético Mineiro. O Atlético que vem no viés de alta com 2 vitórias consecutivas e o Coxa que ainda não venceu no Campeonato Nacional. Sábado também, às 18h30, Botafogo, jogo de 6 pontos. Se Botafogo vencer, abrirá a vantagem de 5 pontos para a equipe das Laranjeiras. Se a equipe das Laranjeiras vencer o jogo, eles ultrapassarão na tábua de classificação e chegarão a 16 pontos. Se acontecer um empate, tudo segue na mesma dentro do estádio Newton Santos. É o famoso jogo de 6 pontos com o Botafogo
ele tendo todas as possibilidades de se manter à frente da equipe das Laranjeiras, jogando em casa, e vai ser um jogo que a gente não sabe o que vai acontecer em relação às escalações, porque o Tricolor tem jogo pela Libertadores no meio de semana, jogo que é na altitude, não sabemos se eles vão poupar contra o Botafogo ou pela Libertadores, já que na Libertadores eles estão com uma situação bem avançada para uma classificação, então não dá para entender o que o Fluminense vai fazer, e a gente também não dá para entender, porque serão 3 jogos no espaço ali de 7 dias. Nós teremos também no sábado São Paulo e Vasco da Gama, São Paulo no viés ali intermediário, com 3 vitórias, com 1 vitória e 2 empates, o Vasco que não vence desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, jogo também acontecendo no sábado, às 18h30, além de Red Bull e Atlético Paranaense, jogo também que acontecerá no sábado, essa partida lá em Bragança Paulista, no sábado com mais uma partida, com vários jogos no sábado também, do Campeonato Brasileiro, América Mineiro e Fortaleza, jogo lá no Independência, e o Palmeiras também jogará no sábado contra a equipe do Santos, essa partida na Vila Belmiro, às 21h. O Santos, que tem ali, faz o Campeonato Brasileiro surpreendente, né, vem de 2 vitórias consecutivas, tem 10 pontos, pode chegar a 13, e o Palmeiras pode nos ultrapassar na tábua de classificação, ou continuar atrás, se a gente fizer a nossa parte contra a equipe do Fluminense, vencendo esse jogo no estádio Newton Santos. Nós teremos também, para fechar a rodada, a partida entre Flamengo e Corinthians no estádio do Maracanã, Grêmio e Internacional no estádio da Arena do Grêmio, partida importante, né, aqui o famoso Grenal no domingo, às 18h30, e para encerrar a rodada, na segunda-feira, Cruzeiro e Cuiabá, essa partida no estádio Independência. Dito isso, o Botafogo, ele termina essa rodada na liderança da tabela, né, o Botafogo termina essa rodada em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, porém não conseguiu colocar uma gordurinha, que era algo que dava para ter feito se tivesse vencido a limitada equipe do Goiás. Jogamos mal e perdemos, ponto. Agora é continuar olhando o Campeonato Nacional, seguimos em primeiro e agora temos que jogar um futebol atraente para que a gente continue na parte de cima da tabela de classificação. Tamo juntos. Fogo neles, não vamos deixar de acreditar, não vamos deixar de sonhar. Pra cima deles, fogão, sem fogão. Objetivos do Botafogo, quais são? Primeiro, Libertadores. E pra isso, faltam 45 pontos. Depois, a gente vê o que dá mais pra frente. Mas step by step. Chegou na Libertadores, aí você olha pra cima. Opa, tem chance da gente conseguir algo muito melhor? Então vamos seguir. É assim que o Botafogo tem que pensar. Tamo juntos. Beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles. Mais 2 vídeos aqui. Almoço com TF hoje um pouquinho mais cedo, ali por volta das 11 horas da manhã, mais ou menos, para vocês poderem acompanhar. Valeu, fui, fogo.